palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 4, versículo 43 a 53 do Evangelho segundo São João, como está escrito: 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. E segunda vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, onde ali havia um nobre cujo filho estava enfermo, e em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha a Judeia, para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, e o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cria, sustenta e governa tudo, movido pelo imenso e imutável amor. Um Deus que é capaz de socorrer o pecador das maiores dificuldades que a terra, que o sistema satânico trouxe para o mundo, e que nós passamos por terríveis aflições, porque o sistema do diabo está no planeta Terra, e doenças, enfermidades, dor, sofrimento é natural do reino do diabo. Diferente do reino de Deus, porque o reino de Deus é saúde, é prosperidade, é paz, é segurança, é alegria na pessoa bendita do Rei, o Rei Jesus Cristo. Por isso o salmista diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, pois eis que entra o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Logicamente que está falando da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei ungido que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Tenho falado muitas vezes que eu fico maravilhado com Deus, porque Ele vai sempre na direção do necessitado. Ele vai onde o necessitado está. É por isso que a Bíblia mostra claramente que a nossa justiça humana não é capaz de alcançar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus só pode ser alcançada pela sua graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós só somos encontrados por Deus porque Ele nos ama e Ele está interessado em nossa vida
desfazendo as obras do diabo em nosso viver, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Gosto imensamente da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos instrui para vivermos vidas vitoriosas, confiando totalmente na graça, no amor de Deus, na palavra imutável do Senhor, pois aquilo que Jesus fala se cumpre a cada dia. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. O texto que eu estou meditando, falando da cura do filho do Récord, o oficial do rei, chega a esse ponto aqui, versículo 50, quando Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu e encontrou o seu filho curado. Gosto imensamente desse texto, porque fala de um necessitado, de um pai sofredor, e que vê em Jesus a solução e cresce em seu coração a esperança da fé, a certeza de que algo grandioso vai acontecer. O que eu percebo na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus há tantos anos, é que onde Jesus está, a presença de Jesus está, coisas grandes, incompreensíveis para nossa raça, para a nossa vida, vai acontecer. Onde Jesus manifesta a própria vida. Isso aí faz a morte bater em retirada. A luz brilha e a luz faz as trevas bater em retirada. O poder, a unção do próprio Deus, da perfeição de Deus manifesta, e o diabo sai envergonhado, visto que Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto que Jesus vai aonde precisa dele. Se você, meu ouvinte, precisa de Jesus Cristo, saiba que ele está perto e ele pode te socorrer. O hino cantor cristão diz: Cristo vai hoje passar. Passa, o seu poder é divino, o seu poder é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Aqui Jesus passou naquele lugar, em Cafarnaum, no lugar onde um homem precisava dele. E por isso ele estava ali. E por isso Jesus está perto de você. Se você precisa de Jesus, ele vai manifestar o seu poder em sua vida. A grande dificuldade da raça humana é porque nós pensamos que não precisamos de Deus, que nós somos autossuficientes e que é Deus quem precisa de nós e não nós que precisamos de Deus. E por causa disso padecemos, porque sem o Senhor não há milagre, e nós necessitamos de milagres para viver. Todos nós, crentes e descrentes, vivemos do milagre do Senhor, pois milagre somente Deus pode fazer. E milagre que Deus faz é desfazendo as obras do diabo na raça humana, tirando tudo aquilo que o diabo plantou em nossa vida para nos matar, para nos destruir. Assim, o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo manifesta para desfazer as obras do diabo. Então esse pai chega, conversa com Jesus, e Jesus disse:
vai e o teu filho vive. Aqui é muito importante, porque esse homem creu na palavra de Jesus. A grande dificuldade que matou a nossa raça, que nos destruiu, trazendo tanta dor e sofrimento, é a questão da incredulidade. Domingo estávamos estudando a respeito do pecado sem perdão. Pecado sem perdão é a incredulidade. Este não tem perdão. Se o homem continuar na incredulidade, ele está perdido para sempre. Porque somente o Senhor pode salvar. E nós temos que aceitá-lo pela fé. É aceitar a palavra dele. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, nós estamos aceitando o próprio Deus. Quando nós rejeitamos a palavra de Jesus, nós estamos rejeitando o próprio Jesus. E Jesus é o Salvador do mundo. Então, se rejeitarmos o Salvador, não há salvação para nós, estaremos perdidos para sempre. O grande problema da humanidade foi exatamente duvidar da palavra de Deus. Irmão, vê isso na criação, quando Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, e disse da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, porque o dia que comer, vocês vão morrer. Mas veio o diabo, a antiga serpente, veio Satanás e enganou Eva, e Eva comeu, e assim Adão também comeu, e a raça se perdeu por causa da incredulidade. O motivo foi que não creu. Adão e Eva não creram na palavra do Senhor, que disse: se você comer dessa árvore que está no meio do jardim, você vai morrer e você estará perdido. Eles não deram ouvido na palavra de Deus e então se perderam. O que o Evangelho de Cristo está produzindo hoje em nosso coração para nos livrar do inferno, para nos livrar do lago de fogo, para nos livrar da perdição eterna, o que o Evangelho está fazendo é exatamente isso, implantando a fé em nosso coração. Deus, pela palavra do Evangelho do Reino de Cristo, Ele está implantando em nós a fé, nos levando a crer completamente no poder do nome de Jesus Cristo e do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, conquistando para nós o direito de morarmos nas mansões celestiais com Cristo para todo sempre. A palavra do Evangelho é a semente de Deus que produz fé em nosso coração, e sem esta palavra produzindo a fé em nós, nenhum homem pode ter fé própria. A fé é um dom de Deus. Ela vem através do Evangelho de Cristo. É por isso que nós pregamos o Evangelho e temos que pregar esse Evangelho até os confins da terra, porque onde esse Evangelho é anunciado, milagres acontecem, vidas são transformadas, o diabo bate em retirada e as pessoas tornam-se as pessoas mais felizes do planeta Terra. O povo que estava em trevas viu a grande luz, e aqueles que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. A luz que raia é o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo, que traz vida de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Jesus fez a declaração: vai e o teu filho vive. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Ela é imutável. A palavra de Deus é imutável.
O amor de Deus é imutável, a graça de Deus é imutável. Deus não muda. A palavra de Deus não muda, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Isso está escrito lá no Evangelho segundo, no mesmo Evangelho, Evangelho segundo São João, capítulo 1, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra é a Deus, referindo a Jesus Cristo. A palavra é Deus. A palavra de Cristo não passa. A palavra de Deus é poder de mudança, é poder que vivifica, é poder de ressurreição, é poder que transforma o homem. Vale a pena ouvir a palavra de Deus. Alguém, um poeta famoso, poeta Joia Júnior, em saudosa memória, ele faz uma poesia. Quando Deus fala, fica mudo. Quando ele escuta, fala, então o sábio se cala diante da voz de Jesus Cristo, se cala em entrega total àquele que fala, porque sabe que aquela palavra vai trazer vida de Deus. Disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus a Lázaro, que estava 4 dias na sepultura, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E tantos outros lugares que Deus falou e acontece, porque quando Deus fala, acontece. Quando o diabo fala, é mentira, é engano e não acontece nada, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vale a pena acreditar na palavra de Deus, porque somente ela pode trazer vida de Deus para o nosso coração, pode nos conduzir à solução dos problemas que a humanidade padece. Somente através da palavra nós vamos conseguir. Quem crê em minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna. Aquele homem creu. Na palavra de Jesus e partiu. Foi embora sossegado, porque ele entendeu que foi Deus quem falou, e quando Deus fala, o milagre acontece. Como eu gosto dessa verdade profunda, que quando Deus fala, o milagre acontece. E esse homem creu e foi embora. Eu creio que ele nem olhou para trás. Ele seguiu em frente. Deus falou, está falado. Deus falou, vai acontecer. E quando ele chegou em casa, antes mesmo de chegar em casa, os seus servos vieram dar-lhe a notícia de que o filho estava vivo. E ele entendeu que foi exatamente aquela hora que Jesus falou: o seu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Que coisa bonita! É bom quando o homem entende que o amor de Deus é tão grande para nos perdoar, para nos transformar, para trazer solução para os nossos problemas, as nossas adversidades. E quando o homem vê o que Deus fez, ele crê e leva a mesma mensagem para toda a sua família e cumpre assim, então, o que está escrito no livro de Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, visto que Deus está interessado em salvar a família. Os olhos de Deus estão postos na família daquele que crê
e a família é abençoada pela vida daquele que crê. Porque onde há um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de Deus está brilhando continuamente. E se é um chefe de família, sem dúvida alguma, a luz de Deus vai prevalecer e vai trazer toda a família ao conhecimento da verdade. Aquele homem creu e viu perfeitamente que a mesma hora que a palavra de Deus foi proferida por Jesus, o milagre aconteceu. Muitas vezes o milagre demora para acontecer em nossa vida por causa da nossa imperfeição, da nossa incredulidade, ou pode ser também por causa de um plano de Deus para a nossa vida. E Deus sabe que nós temos dificuldades. Há tempos atrás estava orando para a cura de um irmão aqui na igreja, e no momento que eu estava orando, Deus, o Espírito Santo, me falou e me disse: eu não vou curar este homem. Não é por causa da oração que é fraca, mas eu não curo este homem, ainda que você está orando e pedindo há tanto tempo, mas eu não posso curá-lo, porque o dia que eu curá-lo, ele vai desaparecer da igreja, ele vai abandonar o meu caminho, e é por isso que eu não vou curá-lo. Veja que coisa interessante. Deus disse que não podia curar aquele rapaz que eu estava orando. Não é por minha causa, não é porque a igreja era fraca, não é porque faltava unção. Era questão do carinho, do cuidado de Deus pela vida daquela pessoa que estava com problema, porque aquilo segurava aquele homem mais perto de Deus. Deus disse: se eu curar este homem, ele vai me abandonar, ele vai desaparecer. Apóstolo Paulo fala um pouco a respeito daquele espinho na carne, que diz que aquilo lá veio da parte de Deus para esbofeteá-lo, para que ele não se orgulhasse. Porque se Paulo se orgulhasse, sem dúvida alguma, ele estaria fora da vontade de Deus, porque Deus não usa orgulhosos. O homem tem que estar despido de si mesmo para que a glória de Deus possa manifestar. A unção do Espírito Santo só manifesta em pessoas vazias do egoísmo, do orgulho, da prepotência. E se o homem não estiver despido do orgulho, despido de si mesmo, isso significa que se esse homem não estiver morto na cruz do Calvário, o homem velho, não há maneira de Deus manifestar. Paulo disse que a vida dele agora era na fé, pela fé no Filho de Deus. Não era Paulo mais vivendo, mas Cristo vivendo nele. Isto é a posição correta. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas para Cristo viver em mim, eu tenho que estar morto para a minha própria vida. Porque agora, importante não sou eu, importante é Ele, importante é Jesus de Nazaré. Muitas vezes os milagres não acontecem em nossa vida, não é por falta de poder de Deus e nem tampouco falta do pregador ou daquele que está ministrando a bênção, mas porque Deus sabe, pela sua onisciência, pela sua presciência,
de que se ele resolver o problema daquele homem ou daquela mulher, seja lá de quem for, ele vai abandonar o caminho do Senhor. Há pessoas que precisam de um freio de mão da parte de Deus para que não se perca e, em vez do milagre tornar-se uma bênção, pode muitas vezes tornar-se uma maldição, porque a pessoa que recebe não sabe dar glórias a Deus e nem reconhecer a grandeza daquele único que é capaz de realizar milagre em nossas vidas, e a pessoa começa, em vez de apegar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, a pessoa afasta do caminho do Senhor. Mas há aqueles que Deus faz a cura imediatamente, traz o milagre imediatamente, porque a pessoa está preparada e Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, sabe perfeitamente que aquela pessoa é uma pessoa vazia de si mesmo, é uma pessoa grata e que, por certo, vai glorificá-lo, palavra difícil de proferir, o resto da vida, por aquele milagre que ele realiza. O rapaz creu nele, não duvidou, foi para casa, o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu porque Deus falou. Meu ouvinte, Deus tem falado grandes coisas conosco. Deus tem falado tantas maravilhas, tantas promessas. Eu gosto de estudar as promessas de Deus. O que Deus fala para o seu povo, para os seus filhos. E é isso que produz a fé, é o que Deus fala. São as preciosas promessas que a Bíblia guardou, tantas promessas maravilhosas. Eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou certo que aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, ele nos dará também com ele todas as coisas, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Palavras preciosas, promessas preciosas que a Bíblia guardou. Quando Deus fala, eu só tenho que aceitar, que acreditar, porque não há força, não há poder, não há diabo, não há inferno, não há família, não há governo, nada pode impedir o cumprimento da palavra do Senhor. Deus fala, ele é rei, ele é Senhor, vai acontecer. Descansa, meu ouvinte, nas promessas preciosas que Deus tem revelado em seu coração. Fique firme nesta promessa, pela fé, não deixe o diabo te roubar a bênção, confia no Senhor e glorifica o nome do Rei Jesus todos os dias da sua vida, como o salmista expressa: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que essa pergunta esteja gritando em seu coração e você chega à conclusão que você não tem nada para oferecer, porque o que Deus dá é de graça. A única coisa que você pode fazer é reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Rei e dar-lhe a Ele toda a glória, toda a honra, domínio e poder. Que Deus nos abençoe. Amém.